Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Sandra Pereira, terapeuta. Essa terceira abordagem de ser um observador, você pode se sentar em silêncio e deixar que essa raiva, esse sentimento te cerque, como se fosse uma nuvem, fique ao redor de você. Apenas observe. Buda dizia aos seus discípulos, quando a raiva surgir, converse com ela. Raiva, você está aqui. Escute a mensagem que a raiva tem para te trazer. Muitas vezes, quando se chega a se tornar realmente um observador, aquelas situações de raiva, elas começam a se tornar memórias até engraçadas. Você vai começar a rir dessas situações que você vivenciou, desses sentimentos negativos, intensos, tóxicos, que trouxeram tanto estrago, tanto externamente quanto internamente. A raiva, ela não tem energia. Ela só tem energia porque nós damos atenção para ela, porque nós colocamos energia nela. E quando nós deixamos de colocar energia nela, ela simplesmente perde o poder. O poder está no observador. É como se nós fôssemos os cooperadores para que a raiva existisse. E de repente, quando a gente corta essa cooperação, ela simplesmente desaparece. E o que vem? Um silêncio. E é uma sensação de frescor. É uma sensação tão boa que você vai se sentir grato pela raiva por poder ter sentido isso depois que ela passou, depois que você conseguiu se desconectar dela, se tornar um observador, perceber que você não é a raiva, que a raiva não é você. Essa meditação, ela foi criada pelo Osho. E ela foi criada para um homem que ele tinha esse padrão de acumular raiva. Então ele reprimia, e ele não conseguia se libertar desse padrão. Só que essa prática, ela auxilia não só para mudar o padrão da raiva, de quando a pessoa ela retém o sentimento de raiva, mas também outras emoções, como o medo, como a tristeza, como o ciúme. Então, essa mesma prática ela pode ser utilizada para estas outras emoções que podem estar te fazendo sofrer ou que te fazem sofrer de alguma forma. Então, por isso que essa prática ela é muito valiosa. Você vai precisar de 20 minutos. Em qualquer hora do dia, você fecha a porta do seu quarto. Você pode ficar sentado ou em pé. Essas são as posturas. E você começa a trazer para você a raiva. Começa a trazer a raiva e deixar a raiva tomar conta do teu corpo. Em sensações, nas sensações. Caso você não consiga, pode ser que você precise trazer algum momento de muita raiva que você sentiu para você começar a despertar essas memórias de raiva que tem dentro de você. E tensione o seu corpo, você não pode exprimir. Se você perceber que tem uma sensação nos ombros, nos braços, segure. Se for uma sensação que vier no estômago, tensione também. É muito importante que você tenha um despertador que ele marque pelo menos os primeiros 15 minutos. 15 minutos ele vai despertar, que ele desperte uma vez só, onde você não precisa desligar, Então põe um despertador em 15 minutos, que é onde você vai trazer a tua raiva, trazer toda aquela tensão, segurar no teu corpo, segura, pode ficar em pé ou sentado, vai segurando aquela tensão, segurando. Não solte, porque às vezes se você relaxar o teu corpo, o que vai acontecer?
você vai perder parte desta memória que você está trazendo. É como se começasse a ferver o teu corpo, esquentar, aquecer, porque a raiva é quente. Começa a aquecer, aquecer e a raiva fosse se queimando. Essas memórias de raiva, elas vão se queimando dentro de você. Então, traga com a maior intensidade possível. Em toda essa intensidade, em toda essa tensão que você trouxe para o teu corpo, você vai permanecer sem nenhuma expressão. E quando despertar, você solta. Você solta todo o seu corpo e relaxa. Fecha os seus olhos e observe. Seja uma testemunha durante esses 5 minutos ou mais tempo, se você sentir vontade de permanecer. Porque muitas vezes se perde essa noção do tempo. Relaxe e observe. Se você achar que esse método combina com você, pratique durante 2 semanas consecutivas, para que você possa queimar e liberar todas essas memórias desse padrão de raiva acumulada, desse padrão de raiva muitas vezes que se tem. Ou ela é reprimida, na maioria das vezes, porque nossa sociedade, pelo menos no meu meio cultural, no meu meio social, o que eu observo? Que as pessoas elas têm uma tendência a reprimir as emoções. E ela reprime, só que existe alguma coisa que está acontecendo e fervilhando ali dentro, porque ela não exprime, ela não coloca para fora. Essa proposta dentro dessa técnica não é nem para você exprimir e nem para você reprimir. É para você fazer essa vivência onde você consiga trazer muito destas memórias da raiva reprimida, as memórias de toda a raiva, das raivas que você já passou, onde você tensiona e depois você libera e relaxa. E você só observa. Se você fizer 2 semanas consecutivas, você vai observar o que? Que esse padrão vai se desfazer. E provavelmente você comece a se tornar um observador da sua raiva, das suas emoções, dos seus sentimentos. E a consciência, a inteligência emocional cada vez mais se expande. Caso você sinta necessidade, você pode fazer essa prática também, caso os seus padrões de sofrimento sejam a partir de tristezas intensas, de muito medo, de muito ciúme, né? Porque tem as pessoas que sentem muito ciúme e na realidade o ciúme também traz a raiva. Ela libera também essas emoções. Então, eu espero realmente que você possa praticar e que você possa sentir, perceber todas as transformações que essa meditação pode trazer para você. Então eu quero que você realmente se beneficie disso. Espero que tenha te ajudado e que você possa também, de repente, compartilhar com outras pessoas que têm esses padrões emocionais difíceis de serem trabalhados. Toda prática, já diz é prática, a meditação, o ato meditativo, tudo isso precisa ser feito. Não adianta falar. Eu venho aqui, eu te explico, eu vivencio, eu tenho transformação em mim. Se você vivencia, transformação em você. Então, se você quer ter uma transformação em você, você precisa praticar. Precisa fazer. Não adianta ficar lendo e não colocar em prática aquilo que a gente lê. Então, e nem ouvindo e não vivenciar aquilo. Claro que no teu tempo, do teu jeito, você vai conseguir. Espero que você tenha gostado dessa meditação. Caso você sinta vontade de conhecer algum outro tipo de meditação ou alguma prática que você necessite, escreve para mim aqui, comenta. E se você praticou e teve resultados, também me conta quais são os seus resultados. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo encontro.